Olá pessoal, sejam todas e todos bem-vindos, eu sou o Gonçalo e este é o episódio número 2 do Lixo Podcast. Antes de começar, quero agradecer a toda a gente que ouviu o primeiro episódio com a Jussara Martins, a todos e todas o meu obrigado. Neste segundo episódio, o convidado é João Ramos. O João é treinador nos escalões de formação do Lusitano Futebol Clube em Vila Real de Santo António e também vocalista dos Oshimin, uma das boas bandas de metal, ou metal, como quiserem chamar, em Portugal. Os Oshimin são de Beja, assim como o João, e falámos sobre como foi viver e crescer em Beja, a vida antes da internet, como fazia para conhecer novas bandas e novos sons, o que as novas tecnologias trouxeram de bom e de mau também, o começo dele na música e no metal, as influências. Falámos ainda do metal e da música pesada em Portugal e, claro, sobre os Oshimin. É uma conversa longa, mas na minha opinião vale a pena ouvirem até ao fim. Fiquem com o João Ramos e o episódio número 2 de Lixo Podcast. Eu volto no fim. Obrigado a todos por ouvirem. Mister João, então como é que correu a época este ano? Que equipa é que treinaste no Lusitano? Este ano treinei os iniciados, ficámos em quarto lugar no campeonato distrital. Correu bem. Já és treinador principal ou ainda estás como adjunto? Não, já fui este ano, já fui principal e o ano passado também. E foi a primeira experiência que tiveste com o Futebol 11? Antigamente tinhas... a nível de treinador principal foi a primeira experiência que tiveste com o Futebol 11 ou... Sim, na verdade, o anteriormente que falas, pronto, treinei com o Rui e com o Flávio, também Futebol 11, mas nessa altura nacional, não é? E este ano e o ano anterior treinei também Futebol 11 como principal, mas foi sempre Futebol 11. Depois no final, por acaso, tive ainda que fazer ali a Copa com uma equipa de Futebol de 7. Também tive esse bocadinho de experiência com o Futebol de 7. E correu bem a Copa? A experiência na Copa? E... Sim, se não ligarmos àquilo às vezes que é os resultados, não é? Que às vezes é o que as pessoas mais ligam. Pois, mas às vezes é o que interessa menos, né? Para os miúdos, para o desenvolvimento dos miúdos, para a experiência que é jogar contra equipas estrangeiras que não jogam no campeonato. Às vezes a experiência é muito, muito melhor. E falando de ti, onde é que nasceste? És natural de onde? Sou de Beja, nasci em Beja e vim para aqui já para adiantar um bocadinho que deve ser aí que é chegar, mas pronto, e vou-te deixando de conduzir, sou de Beja, sou de Beja e nasci em Beja. E o que é que faziam os teus pais? O meu pai é de origem desde novo relojoeiro, não é? Ainda tem a arte, que hoje há pouca gente tem, de saber consertar relógios. Depois, mais tarde, acabou também por conseguir abrir a sua orivesaria. E a minha mãe trabalhou sempre na antiga direção de estradas, funcionária pública, desde novinha até à reforma. E tu nunca fazer relógios e arranjar relógios nunca foi uma coisa que não, gosto, te interessasse? Por acaso gosto, mas acabei por nunca aprender para ali, que já agora a minha mãe já diz que serão os meus filhos a ter que aprender a arte do avô, que senão vai ficar perdida. Por acaso gosto, mas não acabei por nunca aprender. E estudaste em Beja? Sim, fiquei em Beja até o 12º, depois vim para a universidade, vim aqui para Faro, curso do primeiro ciclo, variante de Educação Física, e depois quando terminei o curso vim estagiar aqui para a Câmara de Castro Marinho. E como era viver em Beja quando eras mais novo? Hoje em dia é diferente com as novas tecnologias e toda a gente está ligada. Antigamente era muito mais fechado, muito mais isolado do resto. O que é que faziam em Beja para se entreterem quando eram mais novos? Não, é aquelas coisas do Facebook, né, que a malta põe-se nos anos 80, que o que é que faziam? Basicamente estávamos na rua, né, brincávamos na rua, como quase toda a gente, sim, jogar a bola, jogar a escondidas, jogar, sei lá. As recordações que tenho são algumas, mas basicamente eu vivia em frente de uma escola, como se dizia antigamente, escola primária, e basicamente era chegar a casa, fazer os trabalhos de casa e era brincar na escola com a malta toda que vivia à volta da escola, onde jogávamos à bola, onde à noite ficávamos até às tantas também a jogar ou apanha, a fazer algumas coisas também. Havia mais liberdade antigamente do que há hoje em dia? Tu deixavas os teus filhos ficarem até à noite na rua brincando com os amigos? A verdade é que, pronto, e por causa às vezes falamos muito nisso, a verdade é que eu também não tinha 8 anos
e ainda ficava na rua até à meia-noite com 8 anos, não é? Eu tenho estas recordações, não sei bem dizer quantos anos é que teria, mas com certeza que deveria ter 12, 13. Um bocadinho mais velho sim, que eles são hoje em dia. Sim, porque os meus são neste momento, né? E acho que nós agora, o que nós caímos um bocado no erro é que nós olhamos para eles muito pequeninos e já os achamos todos muito grandes, e então já achamos que, já dizemos, quando eu tinha a idade dele já fazia isto e aquilo, e estamos a falar de uma criança com 6 anos, nós com 6 anos com certeza que não fazíamos nada, coisa. não fazíamos nada, ficávamos em casa e raramente saíamos. Não tenho nenhuma base científica para faltar a falar nisto, não me lembro de factos, nem que idade é que tinha, mas de certeza que não tinha 8 anos e ia para a rua até 1 da manhã a jogar às escondidas, isso tenho a certeza absoluta. E sendo uma pessoa ligada à música, como é que era difícil o acesso à música, ou seja, obter coisas novas, conhecer bandas novas em Beja, durante os anos em que cresceste, até sair? Não sei se Faro era um bocadinho mais fácil quando estavas lá. Como é que tu conhecias, como é que tu aumentavas a tua... Não sei se aumentar é uma palavra boa. Sim, uma diversidade. Como é que conhecias mais música ou acesso a mais cultura que depois fosse influenciar no futuro a nível como músico e como artista? Primeiro a fase do músico, né? Seja lá o que isso for, né? Porque há pessoas que levam a coisa do músico muito a sério e outras têm denominações. Sim. Né? Eu tive sempre a sorte, tenho uma irmã mais velha que sempre ouviu, por exemplo, metal, né? Sempre esteve dentro do metal. E então eu desde pequeno que acabava sempre por ouvir metal e ter acesso ao metal através da minha irmã, porque nessa altura, e como disseste bem, depois é um bocado estranho falar nisto, mas não havia internet. A internet aparece difícil. Muito mais tarde, pelo menos na minha vida a internet aparece já quando aparece em 2000, sei lá, 99, 98, se calhar, bom, por aí, 90 e tais. Logo não havia internet. Eu lembro-me ainda de ter aquelas cassetes que toda a gente quase deve ter, das mix de rádios e de não sei do quê. Tenho uma ideia de ter tido uma cassete dessas. E depois lembro que a minha primeira cassete foi Metallica e foi já Sepultura do outro lado. E isso tudo veio sempre da minha irmã. E depois, através da minha irmã, através da minha irmã, que tinha um grande amigo, que é o Oresta, que hoje toca comigo já há muitos anos, que também é mais velho do que eu, 4 anos, e ele sim tinha, ele não sei onde, nem como, por acaso nunca falámos nisso, mas ele tinha a casa cheia de CDs, de bandas de metal, e então basicamente ele era a minha internet, né? Eu pedia à minha irmã, pegava à minha irmã o dia inteiro, deixa-me ir à do Oresta contigo. Era para conhecer... Eu quero ir ao Oresta contigo. Pronto, e quando chegava lá, Oresta, não me arranjas aí uns CDs, pronto, e o Oresta, basicamente, ele dava-me aquilo que ele entendia, ele tinha muitos CDs na altura, já fazia, entre aspas, coleção de CDs, eu não tinha nenhum, lembro que não tinha nenhum, e basicamente, mais uma vez, não estou bem dentro do salto que estou falando, mas a ideia que eu tenho, tudo começou sempre através da minha irmã, depois chateando a minha irmã para gravar cassetes, e depois o Oresta era a minha internet. Mais à frente, depois de andar ali por alguns estilos, lembro-me que nós íamos à biblioteca de Beja, e a biblioteca já tinha a Kerrang, pronto, a Kerrang, que era aí, pronto, era aí que a gente desfolhava as folhas e lá... Sim, falavam as bandas novas e conheciam... O que falavam, e depois tentávamos encontrar de alguma forma. Eu tive uma fase que lembram que também que a internet era só por telefone e sacar uma música era qualquer coisa como 2 ou 3 dias. Exato, sacar então, um álbum, o primeiro álbum que saquei música a música. Exato. E demorava 2 horas, 3 horas por música e demorei uma semana. Pronto, por aí. E eu não, porque pronto, aquilo depois ficava caro e acabava por não os tirar, mas basicamente tive uma fase já mais velho, lembro-me que já andava no liceu, por isso já andava entre o 10º e 12º, que ia à tal revista, via na revista as bandas que lá apareciam e depois nós dividíamos pelos 3, tipo, um mandava vir um CD, o outro mandava vir o outro e o outro mandava vir o outro, e então lá vinham os CDs sem nós conhecermos, e depois dos CDs chegarem a casa é que a gente conhecia, e é que às vezes não gostávamos e até dávamos os CDs aos outros, o outro gostava, a gente não gostei, de repente não gosto disto, toma lá, e dávamos uns aos outros, e lembro-me dessa fase, pronto, já estou a falar no 12º, mas basicamente como músico, também só para voltar um bocadinho atrás, tive na minha escola, tive música, pronto, desde o 1º até ao 4º ano, não tenho grandes recordações, mas tive, e depois também tive uma fase, também não sei bem aonde, não sei se com 14, com 13, que também andei lá na banda dos bombeiros, por causa lá do... E tocavas o quê? Acabei por aprender a tocar trompete na altura, que depois também larguei, mas pronto, isto para dizer que de certa maneira, pronto, sem ser hoje em dia, né, se o meu filho quiser aprender música,
metemos logo num conservatório, nas aulas. Hoje em dia é muito mais fácil. Do amigo da bateria, pronto. Eu andei sempre, olhando para trás, andei sempre envolvido com a música, sempre ouvi muita música, mas nunca me considerei um músico, nem quando andava na banda dos bombeiros, que sabia ler pautas e sabia tocar um instrumento e sabia, pronto, na verdade era músico, mas não era diferente de hoje em dia, que parece que todos temos que ser alguma coisa. Sim, e todos temos que ter todos muito orgulho, fazer alguma coisa, ou naquilo que fazemos, ou que o nosso filho já faz e já vivemos tudo. Não, naquela altura, a ideia que eu me lembro é que as coisas viviam-se de uma forma muito mais natural. E era tudo com mais calma e havia mais tempo para fazer as coisas. Hoje em dia também fazia-se mais e falava-se menos. Com as redes sociais, isso é o que eu me lembro. É tudo, as coisas tens que fazer agora e amanhã já tens que ter uma coisa nova e depois já tens que ter uma coisa nova. Isso também se calhar estraga um bocadinho. Antigamente as coisas eram feitas com mais calma, as coisas saíam melhor, feitas no fim. É o consumismo, hoje em dia somos consumistas em tudo, não é só nas coisas físicas, muito mal também. Mas também, eu costumo sempre dizer quando vamos ver vídeos, por acaso não sei se contigo acontece ou se já reparaste. Sim. A atenção curta, vejo 2 minutos do vídeo, dois na vez, dois já na vez, deve chegar ali aos 30 segundos ou 40, já estás a passar, pronto, se perceber, se lá está, se perceberes alguma coisa de música, não com música, mas por exemplo a nível de estruturas, muito dificilmente uma pessoa hoje mete uma música a começar e vai, por exemplo, até ao refrão, a ouvir tudo de seguida, aguenta ali 20, 30 segundos, já está a ir ao refrão, já está a ir ao C e basicamente já desligou o vídeo e se calhar ouviu 20 segundos de uma música de 4. Depois a seguir vai ouvir outra, e depois a seguir vai ouvir outra. Sempre do mesmo sistema, sempre da mesma forma. E já não uma tarde, ouves 30 pedacinhos de música e no fim não te lembras, chegas ao fim não te lembras de nenhuma. Então a entrada, descobriste a música e o metal e os sons mais pesados através da tua irmã e através do Aresta. E tens, quando eras mais novo, quais eram as bandas as maiores influências que tinham, as bandas que chamaram mais a atenção? Mais novo com que idade? Antes de teres começado com os Oshimin, ou antes dos Oshimin terem começado? Sim, os Oshimin, pronto, os Oshimin começaram em 2001, fui eu que tínhamos outra banda, não éramos todos os mesmos, o Aresta não pertencia, tínhamos uma banda já que era os Blast, e antes dos Blast tínhamos outras bandas, pronto, começámos por ali, e até aos Blast fomos sempre os mesmos, aquilo oscilou ali 3 nomes entre elas, mas sempre fomos. Os Blast já foi a primeira banda mais a sério, já vinhamos, por exemplo, ao Algarve com alguma frequência, numa altura onde ainda não havia internet, só para quem ouvir depois ter essa noção, não era fácil arranjar concertos, vinhamos a Beja ao Algarve porque conhecíamos pessoas, amigos de Faro, que eu vinha para Faro passar férias desde pequenino, que também tinham bandas e então a ligação foi fácil, né? Um amigo tinha uma banda, eu também tinha uma banda, eles foram a Beja fazer um concerto e nós viemos a Faro, pronto. E depois a partir daí começou, e quando transitámos para os Oshimin foi mesmo, Blast terminou por diferentes motivos, e nesse mesmo dia eu falei logo com o Pina, que era o baterista do Blast, e disse logo, olha, vou continuar, queres continuar? Eu quero, pronto. Nesse dia começaram os Oshimin, que não eram Oshimin obviamente, não tinham nome, e onde depois entraram mais 2 pessoas, o Aresta foi uma delas, e um amigo nosso que é o Pipinho, que entretanto também continua ligado aos Oshimin, apesar de já não ser como na altura era guitarrista, e levámos ali algum tempo, pronto, a procurar baixistas, onde não encontrávamos, mas isto já estamos a falar em 2001, quer dizer que eu já tinha 21 anos, pronto, já estava no segundo ano da universidade ou terceiro, mas eu lembro-me, por exemplo, rapidamente, quando comecei, lembro-me que Sepultura, depois marcou-me ali naquela altura, foi tal a minha primeira cassete, Metallica também, mas depois lembro que eu depois passei para música muito extrema, e uma das bandas que gostava muito era Cannibal Corpse, adorava aquilo, só, e depois até tinha uma frase, essa frase lembro-me sempre que ia do Aresta e dizia-lhe sempre, dá-me coisas que sejam mais pesadas do Cannibal Corpse, e ele ria-se como que diz, mais pesado que Cannibal Corpse, pronto. Ou seja, tive uma fase que só queria mesmo o extremo, e o quanto mais pesado fosse melhor para mim. Toda a gente que ouve metal, e eu incluído, e toda a gente que gosta, há sempre uma fase em que parece que estamos sempre à procura de algo mais pesado, parece que o que existe extremo, já não é extremo e pesado o suficiente, parece que ainda queremos mais, mas depois isso passa um pouco. Sim, depois passei, lembro-me, depois tive a fase do hardcore, pronto, andei ali pelo hardcore, depois passei para o punk rock mesmo melódico, pronto, mas na altura sempre tive a coisa, por exemplo, ouvi Green Day logo nos primeiros álbuns, ouvi Offspring nos primeiros álbuns, mas depois sempre tive aquela tendência, não sei bem porquê, de acabar por me desinteressar pelas bandas um bocado mais à frente. Na altura a gente achava que era um bocado porque achamos agora que as coisas tornavam-se um bocado mais comerciais e já toda a gente ouvia e nós tínhamos a tendência de ir procurar outras coisas. O que ninguém ouve.
sermos únicos, especiais. Sermos diferentes, basicamente sermos diferentes. E havia ali, depois, como putos que éramos, aquela crítica deles, agora tornaram-se isto, agora tornaram-se aquilo. Tornaram-se comerciais. Então, Metallica, quando lançaram o primeiro videoclipe, havia pessoas que queimavam os álbuns e os CDs e as cassetes, porque eles estavam comerciais. Eu li numa entrevista, o Lars, o baterista dos Metallica, dizia: sim, comprem-nos todos e queimem-nos todos, que eu não me importo, desde que os comprem não me faz diferença. A malta era no fim. E depois daí, apareceu o tal New Metal, que hoje até tem uma designação um bocado negativa para quem está dentro do espectro do metal, que lembro-me, conheci Deftones e Korn e mais tarde depois também os Limp Bizkit por aí. Nunca gostei muito de Limp Bizkit, mas ainda gostei do primeiro álbum bem. Mas lembro que foi Deftones, e lembro-me também que estava por acaso de férias na casa da minha tia. A minha irmã arranjou-me uma cassete de vídeo do canal M6 que falava sobre as revelações do ano e não sei o quê, e basicamente aquilo estava a correr tudo o que era normal para mim de se fazer, os tais hardcore, os tais metal, não sei o quê, e de repente apareceu Deftones e eu senti aquilo muito... Uma coisa diferente. Era muito diferente e chamou muita atenção. Lembro que me liguei logo para a Carbono, que era onde eu mandava vir os CDs de Lisboa, e ninguém conhecia. Telefonei para o Porto, ninguém conhecia. E só passado uns meses é que afinal já tinham. E a partir daí, pronto, entrei no universo que para mim o New Metal era uma coisa boa no sentido que era um novo metal, digamos assim, uma nova abordagem. Com que o pessoal mais novo identificava-se mais com o New Metal. O New Metal apareceu, eu estava aqui no 11º ano, quando apareceu. E o New Metal ajudou muita gente a entrar no metal. E hoje em dia há muita gente que gosta de metal e houve muitas coisas de metal, se calhar já não houve tanto New Metal, mas o New Metal foi uma entrada na música. Sim, basicamente eles misturavam muita coisa, não tinham grandes complexos, e eu também na música sempre gostei de coisas diferentes, sempre gostei um bocado do improvável e da diferença, não por ser diferente, mas gostava sempre de ser surpreendido, e ainda hoje gosto de ouvir uma banda que está está a fazer uma coisa, e eu naturalmente penso logo, pronto, eles agora a seguir vão para aqui, pronto, e quando aparece uma banda, quando eu penso que elas vão para aqui e vão para ali, eu fico logo assim, tipo a gostar, porque às vezes nem tem a questão se tem critério, se não tem, mas tem surpreender-me, pronto, e gosto de ser surpreendido na música, sempre gostei. E então o New Metal depois fui conhecendo por aí, e também me lembro de System of a Down, por exemplo, quando vi na Kerrang, que dizia que era música tradicional da Arménia, com metal, e eu na altura achei, o primeiro comentário que eu fiz foi isto deve ser altamente. Hoje por acaso olho e penso que realmente tinha tudo para não ser altamente, né? A música tradicional da Arménia com metal. Mas foi altamente, foi. E eu achei aquilo, pronto, lá está, à procura de uma coisa nova, e chegamos ao ponto de ver uma coisa quase ridícula, né? Que é a música tradicional da Arménia com metal, e aquilo para mim soou-me, isto deve ser uma coisa fantástica. E lá vieram os CDs da Carbono, sem nunca ter ouvido nada, porque não ouvíamos, tal como Edpi, etc, mandámos vir, e por acaso lembro-me da primeira vez que ouvi, porque pronto, era mais marcante do que agora, não é? Que nós até agora quando vamos comprar um microfone e já vimos não sei quantas reviews, já vimos unboxings, já vimos gajo a abrir, já sabemos que tamanho é que tem, já sabemos quanto é que pesa, e aquilo quando chega nem sequer dá para arrepiar, nem sequer dá para ter aquela emoção do como é que é. Ali era tudo ao contrário. Eu lembro que aquilo chegou e o carteiro que me conhecia já não foi, eu ficava em casa à espera pela hora do carteiro, ele não aparecia, aquilo era uma dor, era uma ansiedade, que é hoje que chega, não chegou no dia, de repente a minha mãe ligou para casa e disse: olha, o carteiro passou aqui a teu pai e deixou para aqui uma coisa para ti. E eu, não acredito, desatei a correr com 30 e tal graus, a correr de casa porque entrava na escola às 3 e aquilo já eram 2, uma coisa do género, faltavam 10 minutos, eu estava ali a sofrer à espera que o carteiro chegasse para ver se dava, e então fui correndo e apanhei aquilo, e depois fui a correr, entrei na escola, fui para a biblioteca da escola com o Rosa, com o pessoal. Quem hoje toca comigo com o Rosa, pusemos os fones, metemos aquilo, e lembro perfeitamente quando entrou a primeira, logo com aqueles harmónicos, aquilo tudo, lembro que fiquei mesmo tipo, isto é brutal, pronto, e a partir daí foi isso. Depois também foi Incubus na altura, que também era um bocado mais também diferente. Também gostava muito de Incubus. Science, pronto, e pronto, posso-me dizer que o que me marcou a mim, e daí Ho Chi Minh também ter tido depois esta parte da eletrónica e de não sei o quê, foi o New Metal, o que gostei, foi a abordagem diferente, não havia complexos. Era jambés, era trompetes, era o que fosse, tipo... Era tudo que pudessem. Foi uma época que se experimentou muito no metal, e saíram boas bandas, houve muitas. Sim. Pronto, não sobreviveram, mas por exemplo os Deftones, System of a Down, os Korn, vão lançar agora um álbum novo. Foram as bandas, e ainda hoje têm o System of a Down. Se se juntarem agora e fizerem um concerto, é a banda grande do metal
E então posso dizer, pronto, posso considerar que foi esse movimento. Depois de ainda ouvi também muitas coisas, lá está, ainda mais restritas, mas posso considerar que essas foram, dentro daquilo que foi Ho Chi Minh, as referências que tinha na altura, porque Ho Chi Minh foi sempre um bocado isso. Eu achei que a gente devia pôr eletrónica, não sabia muito bem o que é que estava a dizer com isso. Na verdade, eu tinha uma coisa, pronto, basicamente aquilo que eu queria era, se fosse preciso ir para um beat de drum and bass ou um beat até de, como a gente dizia, discoteca, não é? Outra, a gente não falava entre era os beats discotecas, o beat discoteca, ou se fosse preciso meter um piano, ou uma orquestra, ou sei lá bem o quê, tipo, a máquina ia ser aquilo que ia proporcionar essa diferença, pronto, de poder ir para qualquer lado. E então foi assim, pois a minha mãe e o meu pai compraram uma coisa que custou muito dinheiro. Por acaso ainda há pouco tempo estávamos a gravar e vi isso à conversa, não sei bem quanto dinheiro é que foi, mas eu lembro-me que acho que foi muito dinheiro. Pelo menos eu senti que aquilo tinha sido uma coisa enorme, e também nunca tinha visto, porque mandei vir baseado em coisas que vi na revista, que era ideal para isto e para aquilo. E depois lembro-me de sentar e pôr aquilo na cabeça e achava, todo ansioso, agora vou carregar no play e isto vai-me sair daqui uma coisa fantástica, e saiu uma coisa horrível. Porque aquilo era horrível, os sons eram horríveis para aquilo que eu tinha pensado, e eu costumo dizer que se fosse nos dias de hoje, penso que aquilo que me custou 80 contos, acho que foi uma coisa assim, o que era muito dinheiro na altura. Pois era, um ordenado. E se fosse hoje, provavelmente no dia a seguir tinha vendido aquilo por 60 contos ou 65 e tinha ido comprar a outra, e no dia a seguir tinha vendido no LX por um bocadinho menos, porque é como as coisas são hoje. As pessoas hoje não se dedicam, gostam de fazer coisas, mas não têm tempo. Se não tivesses dedicado, nunca tinha chegado ao som característico dos Ho Chi Minh, horas e horas, identidade. Aquilo tinha um banco de som horrível, não sei, 3.000 e não sei quantos sons, e pegava em folhas e depois metia tipo textos do género, sons de entrada, sons esquisitos, sons fixes, sons pesados, e andava ali carregando um a um e fazendo uma listagem, e pronto, e basicamente dediquei-me àquilo. E pronto, Ho Chi Minh, a grande diferença do Ho Chi Minh para as restantes bandas, estamos a falar há muitos anos atrás, em 2002, 2003, pois se calhar não havia, ou não havia, não sei, mas se calhar havia uma ou duas bandas em Portugal que exploravam dentro do metal eletrónica. Sons mais eletrónicos. Sim, e coisas diferentes. Talvez Bizarra Locomotiva, sim. Também tem um bocado de eletrónico. Sim. E pronto, e na altura foi isso. Na altura foi Ho Chi Minh, pronto, para isso, para voltar, eu divago muito, como estás a ver, vais ter que fazer uns cortes. Não tem mal. Vais ter que fazer uns cortes. Não, podes, isto não vai ser cortado, estou brincando. Podes falar à vontade. Mas é pronto, para te dizer que se calhar, pronto, não considero, porque uma coisa engraçada em Ho Chi Minh, não sei se irás perguntar, mas pronto, as pessoas todas achavam que nós ouvíamos muito Static X, e que éramos uma banda muito parecida a Static X, porque eu devia ser alta fã de Static X, até porque eu tinha a pera assim até comprido. Houve uma altura que tive rastas, tive cabelo comprido, depois quando cortei usava o cabelo todo espetado assim para cima e tinha uma barba grande, e até ainda parecia mais o gajo de Static X. Mas na verdade nenhum de nós da banda ouvia Static X. Eu conhecia uma música que toda a gente conhecia, que era a que toda a gente conhecia, não conhecia mais nenhuma, nunca ouvi nada de Static X assim, nunca cheguei a ouvir um CD de Static X de seguida, e nunca cheguei a ouvir nada de Static X, mas na verdade, pronto, as pessoas têm sempre esta tendência, eu também, e com certeza que tu também, que é a gente tem a necessidade de logo identificar, comparar, catalogar, coisa. Não de uma forma negativa, mas catalogar, pôr em sítios, tipo, isto é aquilo. Exato. Então, já ouvi da banda não sei de quem, então é tipo o quê? E a pessoa tem que ir buscar. Pronto, então nós éramos tipo Static X, sem na verdade, sermos fãs de Static X, e até depois começaram também a comparar com Rammstein, que era uma banda que nós também gostávamos, mas também não ouvíamos, também nunca ouvimos Rammstein. Tipo, eu nunca ouvi Rammstein também. Por acaso identifico-vos, eu digo que vocês são os Rammstein no português. Pronto, não és o único, muita gente dizia, mas nunca ouvi, quer dizer, conheço Rammstein, como é óbvio, já ouvi, mas nunca tive um CD de Rammstein a tocar no carro, nem nunca tive uma cassete de Rammstein a tocar em casa, só esporadicamente que ouvi uma coisa, agora com os vídeos, e vejo uns vídeos, mas gosto. E enquanto vocalista, tens algumas influências enquanto vocalista? Tentas ver o que certas bandas ou o que certos vocalistas fazem ou o que certos músicos fazem e tiras algumas influências, tentas aprender do que eles fazem? Sim, pronto, tal como disse, e está tudo referenciado. Pela parte de não haver internet, naturalmente isto tudo começou, pronto, foi o Rosa, né, que ainda hoje é guitarrista também do Ho Chi Minh, e foi de Blast, e foi tudo antes de tudo. A primeira coisa que cantei com ele, porque ele achava, Beja também é uma cidade, mas não há muita opção, não é? E então, na verdade, quando nós nos começámos a reunir, ele já tocava guitarra, gostava muito de Green Day, tocava as músicas dos Green Day,
E ele achava que eu, pelo estilo que tinha, pronto, a aparência que tinha, que eu seria um bom vocalista. Pronto, ele hoje continua a dizer que tinha razão, pronto, na opinião dele. Então, e na minha também. Pronto, deixo já dizer que eu bem. também acho que é um som... tens uma voz única. Quando tu estás a cantar, a gente sabe logo que és tu que estás a cantar. Exato, isso é verdade. Pronto, mas isto para voltar ao quê? Que ele na altura depois disse, epá, tu é que eras o gajo para cantar isto. E então o primeiro ensaio que eu fiz foi a cantar Green Day. Com mais não sei quem, e na verdade aquilo depois acabou por não ir para a frente. Beja também é uma cidade que, ao contrário, agora até há muito esta conversa agora dos tributos e das originais. Sim, as bandas que estão em mais destaque agora são as bandas de tributo a outras bandas. Há uma de Pantera, Limp Bizkit. Sim, há tudo. Fartam-se de dar concertos. Eu há pouco tempo falei com um deles que está numa banda dessas e eles temos os fins de semana todos ocupados, não consigo tirar férias, não tenho que pôr férias do trabalho para ir tocar. Não, inclusive também já vão a festivais e tem mérito. Eu não vou entrar nessa coisa, não por não fugir à questão, porque acho que isso é ser o Tuga, o português é aquele gajo que está sempre a arranjar confusão em tudo e que há mais alguma coisa. Acho que cada um tem a liberdade de fazer aquilo que entender, mas Beja é uma cidade assim um bocadito, apesar de ser grande, é fechadinha, e foi uma cidade que nunca gostou de covers, nunca. E eu nasci com essa cultura, não gostar de covers. Agora chamam-lhe tributos, mas para mim não são tributos, porque tributo teriam que dar algum tributo ou teriam que tributar alguma coisa. Eles não tributam nada para a banda original, eles usam o trabalho dos outros e ganham com isso, não estão a dar nada à banda que teve esse trabalho. Exato. Muitos destes tributos são tributos a bandas que existem e estão no ativo. Logo também não percebo essa do tributo, não é? Para mim dar um tributo a alguém é fazer-lhe... Por exemplo, no caso dos Beyond Strength, que é a banda de Pantera, esse percebe-se. Pronto, sim, poderá ser um tributo, a banda não está no ativo. Agora outras bandas que já existem... Opa. Sim. Mas pronto, isso é como eu disse, mas pronto, nasci nessa cultura. Nós até demorávamos muito tempo a fazer músicas, porque quando um riff de guitarra lembrava um riff de outra coisa qualquer, era completamente banido. Nem podia haver um riff parecido a outro, parecido a algum riff que nós conhecêssemos, quanto mais irmos fazer uma banda a tocar as músicas dos outros. Pronto, Beja tinha essa cultura, ou eu assimilei essa cultura, e então, mas para dizer que começo com o desafio do Rosa, na verdade eu gostava muito de música, estava longe de achar que um dia ter uma banda, mas gostava, depois obviamente fomos conhecendo os poucos que haviam que tocavam, fomos juntando, claro que o primeiro ensaio foi horrível, claro que o que eu fiz não foi nada de jeito, claro que aquilo não prestou para nada, e quando aquilo acabou eu disse ao Rosa, né, disse à malta, olha pá, obrigado, mas eu não tenho voz para isto, como vocês verem isto não presta para nada. E claro que eles, como não tinham mais ninguém, claro que eles disseram, não, isto foi fantástico e tu tens muito jeito e tu vais conseguir. Pronto, na verdade eu queria conseguir, a verdade é que eu queria conseguir, e então como eles também não tinham mais ninguém, estou a brincar, nunca foi assim, mas é assim que eu gosto de brincar com aquilo, porque em parte acho que foi um bocado, não havia mais ninguém, se eu desistisse, quem é que eles iam ter? E então, mas na verdade eu também queria, e na verdade eu tenho uma personalidade, uma forma de estar, que eu acredito sempre que todas as pessoas conseguem aquilo que elas... Se tentarem, se puserem na cabeça mesmo e trabalharem também, e trabalharem, claro, e trabalharem e tiverem a mentalidade certa, eu acredito que qualquer pessoa consegue, seja o que for, desde que se dedique o tempo necessário para fazer. E a verdade é que eu fui-me dedicando, e daí para chegar à tua pergunta, na altura nós éramos mais hardcore, lembro que a influência muito deles era a sociedade alcoólica, era uma coisa muito pesada. Eu não gostava de sociedade alcoólica por causa da voz, nessa altura. Eu era muito seletivo com as questões das vozes, não gostava do rouco, daquele berro rouco do hardcore, gostava mais da voz mais agressiva e mais agressiva, quer dizer, que não tinha rouco, que não tinha aquele berro, sim, que era mais falada, mas já aquele ponto mais de intensidade. E depois daí, pronto, eu fui evoluindo para um berro que era fraquinho na altura, porque lá está, nós não tínhamos professores de canto, que agora já há professores de canto para metal, não tinha internet, e então basicamente eu fazia, dávamos poucos concertos, porque era difícil sair de Beja para tocar, ainda mais em Beja. E mesmo em Beja, para tocar era difícil? Não, ali a gente tocava, ali não havia um bar ou outro, que a malta podia tocar, mas não tinha sentido, porque também tocávamos uma vez para os amigos, ou também não tínhamos música. E pronto, e depois fui violino, então lembro-me que houve uma vez, e lembro que isso foi com Incubus, para chegar mesmo à tua pergunta, que foi com Incubus que eu comecei a gostar muito de Incubus e da voz dele, e eu sempre tive os meus professores, digamos assim, sempre foram as coisas que eu ouvia, e sempre tive uma boa capacidade de conseguir imitar
imitar, ou seja, de conseguir ir atrás sem ter bem a noção. Isto é uma coisa que eu vejo agora, na altura eu não tinha essa noção, eu não tinha essa percepção. E lembro-me de ter dito uma vez no ensaio, quando a nossa música também foi evoluindo, vou chamar evoluindo, para outras coisas, e eu comecei a sentir necessidade, isto já pedia aqui uma cançãozinha, já pedia aqui uma melodia. E então uma vez no ensaio falei com eles e disse, olha, estou a pensar a cantar. E mesmo, como nós éramos mesmo à Beja é assim uma cidade mesmo, então era logo tudo ali, não há cá conversas nem simpatias, eles disseram-me logo, tu não tens voz para cantar. Pronto, eles aí foram os meus melhores amigos. E disseram que para mim funciona, quando me dizem que eu não sou capaz, que vou conseguir. É a maior motivação que eu posso ter. Na altura também não sabia, mas foi uma coisa intrínseca, eles disseram todos que eu não tinha voz para cantar, e se a voz nasce com a pessoa, o talento, quem sabe cantar sabe, quem não sabe não sabe, e houve muitas teorias, mas a teoria que ficou a minha foi, eu vou calar estes gajos, porque eu vou cantar. E então lembro-me que entre aspas, o meu professor mesmo a sério, que eu lembro que foi muito tempo com ele, foi mesmo Incubus, na altura do Science e depois do Make Yourself. Eu já vivia na universidade na altura e vivia com o baterista, com o Pina, e lembro-me dele uma vez, e depois já de muito tempo, chegar a casa, entrar-se, eu ouvia punhar música aos altos berros e punha-me a cantar por cima dele, tipo, eu tenho que conseguir cantar como este gajo. E uma vez ele entrar, eu não ver, e quando a música acabou, ele virar-se para mim e dizer-me, man, tu estás a cantar bem, meu, isto está bom, meu, estás a cantar bem. E o Pina sempre, sempre foi, também andou no conservatório, tocava piano, era uma pessoa que, a nível de notas e de afinação, sempre foi com aquele ouvidinho mais certinho de nós todos. E ele, tu cantas mesmo, porquê é que tu não fazes isso nos ensaios? E depois tive aquela fase que era a fase que não sei se já sentiste quando entrevistas, que é ouvires a tua voz através do microfone. Sim, é uma coisa completamente diferente de ouvires a tua voz sem microfone. Não tem nada a ver. E eu tive uma fase em que eu cantava e aquilo soava-me bem. E depois quando ouvias com o microfone... E quando punha o microfone soava-me mal. E então era complicado de explicar. Agora se calhar já tudo é fácil de perceber. Mas na altura era complicado de explicar a 3 pessoas. Neste caso o baterista já estava convencido. Que eu sabia cantar bem, mas que o microfone fazia-me soar mal. É isso. Hoje em dia é ao contrário, há pessoas que cantam mal, mas o microfone e os aparelhos e coisas fazem soar mas ali bem. não há aparelhos, ali era um microfone ligado a uma coluna de baixo. E então depois tive uma ideia que foi, peguei numa pedaleira de guitarra, que pedi emprestado a um amigo meu, e como aquele tinha muitos efeitos, desde delays e aqueles efeitos todos que não havia, eu comecei a ensaiar ligado a uma pedaleira de guitarra, para quando chegava à parte de eu cantar tipo bonito, carregava num efeito que aquilo tinha logo, metia-os todos ao mesmo tempo, e aquilo fazia um delay, um reverb, uma distorção, e a voz ficava bonita. E então eles aí todos começaram a ficar convencidos, porque na verdade eu já era afinado, não estava um timbre bonito, havia ali alguma coisa que não funcionava bem, apesar de eu não desafinava. Aquilo fez a voz soar bem, e até que no ensaio, já no final ainda de Blast, não de Ho Chi Minh, que eu não tinha onde ligar a pedaleira porque havia poucas triplas, e então resolvi não ligar, mas foi uma coisa também não foi de propósito, nem foi nada. E eu não liguei a pedaleira, cantámos essa tal música, e quando chegou ao refrão eu cantei sempre pedaleira pela primeira vez, e quando acabou, um dos guitarristas disse, fogo, man, esse refrão, man, essa voz com a pedaleira, man, isso fica mesmo fixe, meu, está mesmo bonita essa voz. Mas não tinhas a pedaleira. E eu disse-lhe, pois com a pedaleira fica mesmo bonita, mas desta vez a pedaleira está desligada. E então ele aí, quando eles viram que a pedaleira estava desligada, pronto, superámos essa fase, pronto, e hoje em dia uma das coisas que as pessoas mais falam em mim é a capacidade que eu tenho realmente de estar a berrar grave, agudo. Também na altura gostava muito de alguns hip-hops e raps e coisas assim que também metia, e era depois quando chegava ali um refrão, tipo agora canto, e pronto, acabo por ser um vocalista com muita versatilidade, apesar de agora ultimamente estou a canalizar menos, pronto, estou a selecionar cada vez mais aquilo que sei fazer. A especializar mais. Não, por sim, também por uma questão de definição também de linha, porque o nosso som também foi-se alterando e nós também vamos mudando na vida, não é? E hoje em dia, por exemplo, houve uma fase que eu gostava de fazer tudo o que conseguia, e depois nessa banda dos Blast isso aconteceu, e depois apareceu, por exemplo, era engraçado, apareceu o System of a Down, e eu nós já éramos uma imitação do System of a Down, e eu era uma imitação do vocalista do System of a Down, mas quando o System of a Down apareceu, nós já existíamos, e eu já cantava daquela forma, pronto, porque eu também fazia aquelas coisas dos agudos, e aquelas coisas, já fazia isso tudo porque gostava de fazer muita coisa. Os System of a Down aparecem com um tipo de vocalização também semelhante, mas como ninguém nos conhecia, e obviamente conhecia o System of a Down, eu passei a ser o fã de System of a Down, que cantava como o System of a Down. Vamos vê-los que eles são iguais ao System, tem um som e por acaso, exato, por acaso não teve nada a ver, e pronto, mas é daí, eu se calhar posso dizer que se calhar o vocalista que mais me influenciou nessa altura, pronto, e é a conta que é do início, foi para esse lado, porque
o Brandon, né? Por acaso é dos poucos felizes que esse é o nome, porque na altura pois, que andava sempre atrás dele, nem sequer berrava, pronto, e então foi mais outra parte. Depois a parte das gravações, quando se entra para estúdios e trabalhámos depois com pessoas, aí percebi que também aquilo tudo que as pessoas diziam de mim, ou muitas pessoas diziam que eu era muito bom e tinha muita qualidade, e eu próprio também achava, quando cheguei ao estúdio a primeira vez, percebi que afinal, tipo, não era assim tão bom. E que... Já é diferente de gravar em estúdio, as coisas... É, porque o ao vivo, a gente costuma brincar cá, o barulho das luzes, né? Há o barulho das luzes, e então há muita coisa que se faz ao vivo, por exemplo, mesmo a nível de voz, por exemplo, eu hoje com a experiência que tenho, já sei ver o que é um bom vocalista, mesmo quando ele ao vivo até consegue, ou ao contrário, o que é que não é um vocalista tão bom a nível de qualidade, mais a nível dos berros, não é? Porque as pessoas acham que às vezes os berros é a coisa mais fácil, mas é precisamente o contrário, é mais difícil do que cantar. E há vocalistas e há bandas que, por exemplo, são boas ao vivo e em álbum são más, e ao contrário, há bandas que nos álbuns, quando gravam, são muito boas, mas depois ao vivo nota-se que aquilo houve ali muita mistura e houve ali muito mas ajuste aliás, no álbum. Eu nem estava a ir mesmo por essa parte, apesar de claro que sim, mas estava a ir mesmo pela parte que era, por exemplo, eu ao vivo tinha uma voz que satisfazia a maior parte das pessoas que me ouviam, a técnica que eu tinha, porque eu imitava, eu fazia uma voz que eu achava que era a voz que os outros faziam. Mas depois quando fui gravar percebi claramente que aquilo que eu fazia não tinha sentido nenhum e não era bom. E depois tive que perceber, e tive também a sorte depois de trabalhar com pessoas que me conseguiram mostrar, o que é que eles faziam sem nada, pronto, ou seja, como eu estou aqui falando contigo, e o que é que depois com compressores e com o trabalho vocal que tem que se fazer, e todos os álbuns sempre tiveram isso, iriam originar aquele som de voz que eu pensava que era o que fazia, mas afinal estava completamente errado. Pronto, e aí foi quando eu depois comecei, claro, a evoluir claramente, e até a ter um episódio giro, que aí eu fui gravar na altura com um grande amigo nosso, que também trabalhou connosco sempre muito tempo, que é o Eddie, que é aqui do Algarve, e trabalhou connosco muito tempo, e eu quando fui gravar a voz, como éramos muito amigos, ele não tinha cá grandes, não precisava ter cuidado, né, com o que ia dizer, e então perguntou-me o que é que estás para aí a fazer, e eu, estou a berrar. Ele, estás a berrar? Não, tu não estás a berrar nada, o que estás a fazer, então anda cá. Pronto, e pela primeira vez, quando alguém me pôs a minha voz sozinha, crua, sem nada, porque a gente quando ensaia há muita coisa, né? Há as guitarras, há a bateria, há um conjunto de barulho, que a tua voz quando passa naquele barulho todo... Sim, tem que se encaixar ali naquele... Eu nunca tinha cantado sozinho, nunca tinha berrado sozinho, tipo, agora vou berrar sozinho, sem ninguém me sentar com ninguém. Eu até tinha um bocado de vergonha, precisava que a malta começasse para depois eu entrar a seguir, porque eu não ia berrar sozinho. Estás ali no estúdio, só com o microfone... Não, eu via tudo, só que a seguir quando ele tirou tudo e deixou a minha voz sozinha, pois eu percebi claramente que aquilo não era uma boa voz, e até lhe disse, pá, mas isto é o que eu faço ao vivo, isto funciona. Mas ao vivo, se calhar, os instrumentos... Tudo, e o PA, e ser as colunas grandes, e pronto, a voz ficava maior. Disfarçava um bocadinho as falhas, e ali nota-se, quando gravas a voz só, depois nota-se as falhas todas. Sim, não era mesmo uma questão de falha, era mesmo uma questão de técnica, porque era eu o que fazia num PA grande soava, pronto, que a gente costuma dizer que é mais os berros de garganta, pronto, quem é vocalista percebe aquilo que eu estou a dizer, é uma coisa que vem da garganta e que não tem volume, não tem potência, é uma coisa controlada, que com um PA grande, metido num volume alto, junto das guitarras, tem um som que soa, e ainda há vocalistas que cantam assim mesmo, conhecidos cantam com essas técnicas, mas eu ali percebi que não tinha, e depois quando fui para dentro eu sabia que ele gostava muito de Machine Head e eu não gostava de Machine Head por causa da voz, e então eu fui para dentro e como ele tinha estado a gozar comigo, eu comecei tipo a gozar com o vocalista de Machine Head, a fazer uns tipo assim a berrar, tipo a gozar, e ele carregou no botão, o que é que estás a fazer? E eu estou a gozar contigo e estou a gozar com o Machine Head. E ele respondeu-me, olha, sinceramente não estava à espera que tu, afinal, conseguisses fazer uma voz como deve ser. Olha, brincando a gozar com os outros. E eu pensava que ele podia estar até mesmo a gozar comigo outra vez, e quando ele me chamou, depois disse-me assim, então goza lá um bocadinho com o Machine Head a cantar uma música tua. E eu cantei uma música nossa, a gozar, entre aspas, né, a brincar com a voz de Machine Head, e depois quando cheguei lá dentro, ele mostrou-me aquilo cru e eu achei aquilo horrível, só que lá está, ele depois disse, então agora queres ver? E ele meteu os compressores e meteu as coisas, que eu também não aperfeiçoei o conhecimento para aí, mas pronto, meteu-me ali várias coisas, e quando aquilo entrou com a música, ele fez um comparativo entre eu a brincar com o Machine Head e eu a falar a sério, eu armado a sério, e eu percebi claramente que a brincar com o Machine Head aquilo soava muito melhor. Voltei para casa,
e durante 15 dias comecei a desenvolver isto tudo, lá está, porque não havia internet, não havia professores, e aquele foi o meu clique para mudar a minha voz pesada, que até hoje consigo. Hoje é diferente, não é? Hoje, se chegares aí ao YouTube e meteres Auto Scream, vais... Exato. Tu tens milhares de gajos, vocalistas, outros que não são, explicam-te, e no outro dia meti isso e nem sabia, dizem que há os fry screams, os false chord screams, há os não sei o quê, tens esquemas 3D, tens eles a explicarem tudo, e eu hoje, quando olho para aquilo, sei o que eles estão a falar. A maior parte das técnicas, independentemente do timbre, que eles avisam logo, cada um tem o seu timbre, as técnicas eu hoje em dia faço-as todas, mas na verdade aprendi-as sem querer, sem ter o conhecimento daquilo que estava a fazer, à procura de um tal som, depois de ter essa diretriz do que é que realmente, de onde é que realmente eu tinha que ir buscar as coisas. Entre os Incubus e a gozar com os Machine Head, foste buscar o teu som e o teu estilo. Apesar de depois sempre tive essa porque há bocado falaste, pronto, e é engraçado porque muita gente, amigos meus sempre disseram isto, e nós agora, por exemplo, avançando mais para a frente, estamos a trabalhar, ou no último trabalho agora com o álbum, com o Vasco, que era o vocalista dos More Than a Thousand, e ele disse isto, que nós temos andado a mudar um bocadinho aquilo que é o nosso som de base, e ele disse que enquanto tu estiveres na banda, Ho Chi Minh vai ser sempre Ho Chi Minh, porque a tua voz é única. Ele próprio disse isso com outros amigos meus, que é quando a tua voz entra, toda a gente já sabe que é o Ho Chi Minh. Por isso não temos que nos preocupar nem com as guitarras, nem com... E ele falou sempre na parte da guitarra e também da bateria, porque nós sempre tivemos uma bateria com uma abordagem diferente daquilo que é o normal dentro do metal e que diferenciou um bocadito o nosso som das restantes. Mas é engraçado que eu nunca pensei muito nisso, é verdade, mas também vem da tal cultura que eu te digo da imitação, que é, eu posso ter aprendido a cantar, vou dizer assim, ouvir Incubus, mas eu nunca tive aquela coisa do vou cantar com a voz igual à dele. Exato. Acabei por sempre ter a minha voz, porque na nossa cultura, se soasse igual a alguma coisa, era para acabar. Era, então, logo. És igual ao outro, não? Só pode não prestas. Só pode haver um, pode haver um e estás aqui a imitar, é porque exatamente. Já não prestas. E falando, agora antes de passarmos para o novo álbum que estão a gravar e para o crowdfunding que estão a fazer, o metal em Portugal. Segues alguma coisa? Tens algumas bandas que gostes mais? Eu agora fui ao Voa, vi Rasgo e achei muito bom. Dentro do som que são, eles têm... No palco estavam muito à vontade, mexeram muito com o público, nunca os tinha visto, nunca tinha ouvido nada, surpreendeu-me bastante. Achas que há outras bandas aí, aqui no Algarve tens também os Devil in Me, que já têm muitos anos disto, mas em Portugal o que é que achas que o metal está bom em Portugal? Há sempre os Municipal. Os Municipal são os mais conhecidos. Ainda agora houve uma polémica na net enorme por causa dessa dos Municipal. Eu acho que além dos Municipal existem mais, e aquilo criou até o Fernando entrou na conversa e houve ali um fight de internet brutal à pala dessa história para além dos Municipal. Mas respondendo é assim, quando nós tivemos uma pausa, né? Nós temos agora 18 anos, mas tivemos uma pausa que eu penso que foi de 5 anos, não tenho bem certeza, mas pronto, fora tocar em Beja, que estávamos sempre uma vez por ano, lá no Festival de Bandas de Beja, acho que parámos 5 ou 6 anos, e quando parámos 5 ou 6 anos, eu desliguei-me um bocado, porque isto, pronto, pelo menos para mim é um bocado, nós estamos ativos, estamos na internet, essa parte... Cabe mais a mim, na internet, falar, de conhecer bandas, de conhecer pessoas, depois somos contactados, depois vamos tocar, e ao tocar obviamente tocamos com outras bandas e vamos também conhecendo aquilo que há, e eu nesses 5, 6 anos desliguei-me um bocadinho em si da música portuguesa, mas eu não tenho dúvidas em dizer, e isso é óbvio, que hoje em dia há muito mais qualidade em Portugal no metal do que havia há 10 anos, não porque hoje os músicos sejam melhores, mas eu dou sempre este exemplo, que era, eu lembro quando nós começámos, não é? Era raro o guitarrista em palco que tinha uma cabeça e uma coluna. Toda a gente tinha um amplificadorzinho da Marshall de 50 watts ou de 60 e às vezes lá aparecia aquele gajo com um de 80 watts que metia na cadeirinha e nós, ei pá, aquele gajo tem um Marshall de 80, cabrão, não sei o quê. E eram os combozinhos e era tudo amplificadores de tartaruguinhas e coisas pequeninas porque a malta não tinha dinheiro, não havia poder económico, nem havia uma aposta. Hoje em dia, eu costumo dizer que agora também já estamos noutra geração, nós também já passámos para essa, que agora é a geração do já não levamos amplificadores, mas pronto, isso é outra conversa, mas hoje em dia já não há nenhuma banda de metal que não tenham guitarras boas, até porque hoje as marcas de guitarras já fazem guitarras de 600, 700 euros com viradas para o metal, o que não havia no passado,
e toda a gente já tem cabeças e colunas, todos os bateristas têm boas baterias, a maior parte das pessoas já tem wireless para nem sequer terem cabos para andar, ou seja, o poder económico não está melhor, mas hoje em dia, devido também ao mundo em que nós estamos do consumismo e do próprio paparicanço que há em tudo, qualquer miúdo hoje com 15 anos, por exemplo, estavas a falar um bocado do futebol, não é? No futebol têm botas de 200 euros, se entram para o jiu-jitsu e compram logo o kit, gastam 200 euros logo no kit e depois passado uma semana à final não gostam, desistem, vão para o handball, têm que ter as sapatilhas do gajo do mundo, melhor do mundo, pronto, e neste aspecto, pronto, a parte da capacidade, pelo menos das bandas terem bom material, melhorou. Hoje em dia, apesar de também haver aqui um certo contradição, temos muito mais informação e hoje em dia quem quiser tocar guitarra, mesmo sozinho, vai ao YouTube e tem tutoriais e aprende, e hoje em dia os executantes são melhores, apesar de haver menos, devia haver mais, porque antigamente havia aquele culto de tocarmos juntos e eu aprendi a tocar contigo e os dois íamos tentando, ouvíamos um CD. Eu aprendi isto, aquele aprendeu aquilo, tirávamos do ouvido, pá, já ouviste aquela música, tirávamos do ouvido as coisas e garreávamos, não, isso está mal, não, eu estou a ouvir bem, tu é que estás a ouvir mal. E ninguém sequer sabia, hoje vamos à net e metemos qualquer música e mais do que ter as pautas, tens os próprios gajos que demonstram onde é que é os acordes, onde é que é tudo, e na verdade deveríamos ter muito mais músicos. Temos menos, aí considero que há menos bandas a tocar e há menos pessoas a tocar, o movimento está mais, tu foste ao Voa e viste se calhar 20 mil pessoas por dia, o que dá a entender que o metal está muito forte em Portugal, mas é mentira, porque se tu fores ver um concerto de underground, hoje em dia se forem 100 pessoas ver um concerto de underground, estou a falar de underground, já é bom, qualquer banda que faça 10 datas no país e que meta sempre mais do que 100 pessoas, já é muito bom, e já estamos a falar numa banda que em Portugal já não é normal, porque há muitos sítios onde a gente ir e para ter 40 pessoas à frente ou 50 é muito difícil, muito complicado. Mas qualidade, os Rasgos, por exemplo, não conheces, mas eu já conheço, porque nós agora voltámos, estamos ativos, mas os Rasgos são músicos que já vêm de outros projetos muito antigos. O primeiro concerto dos Rasgos foi a Slayer, só para teres uma ideia, e têm contactos já também feitos, que também é importante, têm a qualidade para isso, como é óbvio, mas também têm contactos. E o primeiro concerto de Rasgos foi a Slayer no Porto e em Lisboa. Qual é a banda que começa e que o primeiro concerto que vai dar vai a Slayer, né? Se calhar não há nenhuma. Foram eles, pronto. Mas como tu viste, também são músicos com uma certa idade, não têm, apesar da idade pouco velhos, conta, mas não são putos novos, um deles, por exemplo, agora. São tara perdida. Em palco notou-se logo que eles já estavam habituados àquilo e que aquilo já não era nada novo para eles. Sim, é apenas mais um dia. São excelentes, têm a particularidade de cantar em português, pronto, terem afirmado por esse lado do português, mas há muito mais bandas e hoje em dia, por exemplo, dentro dos nossos estilos, pronto, haveria os More Than a Thousand, que eram sem dúvida aqueles que conseguiam ir mais longe, não é? Que nós fizemos a tour de encerramento com eles, sempre com casas esgotadas, vendidos os bilhetes todos uma semana antes. Eles quando apareceram, eu estava na universidade nessa altura e toda a gente os conhecia, até pessoas que não ouviam metal gostavam de More Than a Thousand. Acho que nem mesmo agora, assim. E toda a gente os conhecia, principalmente eu estava na universidade em Lisboa, toda a gente os conhecia e eles esgotavam. Eles faziam 2-3 concertos em Lisboa de seguida e os 2-3 concertos estavam esgotados. Eu queria ir vê-los e chegava à porta e já estava cheio, a sala já estava cheia e ninguém. Foi uma loucura. Quando More Than a Thousand apareceu, haviam mais bandas, mas eles eram a única mesmo que... Não, sim. Eles tiveram sempre uma grande característica, pronto, e nós conhecemos em 2001, que foi quando eles começaram, foram a Beja, tocámos com eles em 2001 e tocámos com eles há 2 anos, que foi quando acabaram, por acaso foi engraçado, depois nunca mais tocámos juntos, porque depois nós também tivemos ali um momento com o álbum, que também subimos um bocadinho, então quando íamos aos festivais eles tocavam sempre num dia e nós tocávamos no outro, nunca tocávamos no mesmo dia, mas há mais, também há os Ilse Evais, que é dentro do nosso estilo, que também são muito bons, também vão lançar agora um álbum, mas estar a dizer nomes, pronto, não é porque não haja poucos, mas há muitos, há os Octalis dentro de outros estilos, há os Gairé agora que também estão fortíssimos, há os Serrabulho, que ainda agora foram ao Resurrection, e aquilo onde vão uma festa ao Serrabulho, arrebentam com aquilo tudo, também há os Destroyers of All, há tanta coisa. Há muitas bandas. Pelo menos mesmo. A nível de bandas e a nível de músicos, o metal está vivo. Não, e tem trash, sim, também os Terror Empire, agora há nomes que me vão faltando. E vão aparecendo bandas, e o que eu noto é que quando as bandas aparecem, os próprios Switch Dance estão agora com uma paragem, mas era uma banda fortíssima, ainda são, né? se reunirem as condições para tocar, são fortíssimos. Mas aquilo que eu noto é, as bandas que aparecem agora, eu lembro-me que o primeiro concerto que nós demos, nós éramos mesmo uns atadinhos, éramos uns pateirinhos a tocar, uns tristes, que mal sabíamos tocar,
tocar, entre aspas, e não interagias com o público, bom dia, boa tarde, porque tinha vergonha. O material era a guitarra emprestada do primo e do Manel, com as cordas que ninguém sabia que eram umas cordas já velhas, e as guitarras de 200 euros ou de 100 euros, a bateria a cair aos bocados, e agora aparece-te uma banda que é o primeiro concerto que vai dar. E é logo o material todo XPTO e tudo. E as gravações, melhor. A primeira vez que nós gravámos com Blast, ganhámos um concurso em Beja e fomos gravar um estúdio em Beja que ele nem sabia o que era uma distorção. E nós viemos lá com um som horrível, com o só dá para rir. Porque ele não estava preparado para bandas de metal mas e som ninguém mais estava, extremo. na verdade. Eu lembro-me do tempo da gente ir tocar aos sítios, nem se falava em ter técnicos de som. Por exemplo, agora nós temos três pessoas ou 4 que nos fazem sempre som, ou vai mediante da disponibilidade. Né? Todas as bandas agora têm, quase todos os sítios onde nós vamos hoje, o gajo da casa... Só para o som. O gajo da casa sabe fazer metal. Nós quando há 15 anos atrás ou há 18 anos atrás ninguém sabia fazer metal. A gente chegava a um sítio de um gajo que tinha o PA, né? que era o que montava o PA e só fazia bailes, e de repente a gente chegava lá com distorções e o gajo ficava, mas o que é isto? A bateria, ele nem sabia pôr um bomba, não sabia nada. E hoje em dia é a tal história que eu falo da tal evolução. A evolução hoje é notável, não é? Quase toda a gente já sabe aquilo que é metal, o som bem ou mal já se ouve bem. Depois, claro, o que diferencia é como tudo na vida, não é? Músicos que tocam há 3 anos, à partida, nunca vão conseguir ter pelo menos a experiência ou o conhecimento de músicos que tocam há 10. Não quer dizer que não toquem melhor o instrumento, mas a experiência de tocar ou de fazer algo durante X tempo é sempre uma vantagem em relação a quem começou há pouco tempo. Mas sem dúvida que eu considero que a nível de qualidade o metal em Portugal está melhor e aliás estamos cada vez mais a saltar fora cada de vez portas. mais, e mesmo em Portugal há cada vez mais festivais. Eu lembro-me antigamente, Sim. antigamente tinhas um dia de metal num festival de verão, e hoje tens 10 festivais de metal em Portugal e todos com boas casas e passam de uns anos para os outros. Tens o Barroselas, o Moita Metal Fest, o Vagos já tem 2 edições, tens o Voa e o Vagos com boas... Deve ter mais do que 2. Tens o... 2 edições, dois festivais. Dividiram. Sim, temos agora que nós também vamos o Casainhos, também cresceu, cresceu muito. Temos agora no fim do mês o Bardoada o Lauros Nobilis em Famalicão. Esse aí é que acho que pronto, é o 3º ano ainda dentro do metal, mas é um festival também grande. Sim, sem dúvida, e acho que as pessoas habituaram-se agora um bocadinho mais a isso, que é, não já estão viradas para ir àquele concerto daquela banda aqui ou ali, mas vão depois os festivais e há quase todos os meses, e há muitos. E há o ano inteiro, há uns já em dezembro, normalmente os festivais são só na altura do verão ou assim, mas os festivais de metal não, fazem no ano inteiro, há em maio, há o ano em inteiro, dezembro, há em eu estou sempre também. A ver festivais novos que aparecem, porque depois as bandas nós conhecemos, né, no Gostos, no Facebook, e estão sempre a aparecer. A terceira confirmação é não sei quem, e nós vamos ver, é um festival que a gente nem sabia que existia. E pronto, isso aí também está mais. As novas tecnologias também ajudam a divulgar os concertos ao vivo. Antigamente, aqui em Vila Real, nós só sabíamos dos concertos depois deles acontecerem, porque havia alguém que ia ver, que tinha ido e contava depois. E a gente, foi esta banda a Faro, mas como é que tu soubeste? Depois eu estava em Faro e um amigo meu disse-me, hoje toca aqui esta banda, ou amanhã toca ali aquela banda. Era muito difícil nós sabermos, por isso é que também não íamos tanto a concertos. Mas criava-se um bocado aquela história que estás a dizer, que é, tu por saberes, a primeira vez que isto acontecia, tu ficavas muito mais atento. Ias querer saber quando é que era o próximo, e então esse tal amigo que tinha dito, tu ias arranjar a maneira de lhe perguntar ou da informação de chegar a ti, e depois o que é que acontecia? A mobilização das pessoas era muito maior, até porque o acesso, ainda agora não é, né? Nós temos uns amigos que trabalham connosco, que é os Dirty Sock, que fizeram-nos o último vídeo, e eles agora têm um projeto espetacular que é que fazem o live streaming, até com bastante qualidade a nível visual e até de áudio, com o tempo também se consegue fazer. Ou seja, e tu agora é assim, imagina, a gente vai tocar a Lolé, tu até gostavas muito de ver, mas de repente tu até consegues ver em casa. E de repente tu até, eu tenho um filho, ou agora estou com mal de dinheiro, ou também eles agora tocam aqui, mas logo voltam cá daqui a 3 ou 4 meses, e já ficas e vês o live streaming neste caso, que não é o caso, mas muitas pessoas já não vão porque dizem vou depois, ou vejo depois, ou já vi o ano passado, ou vou à net e depois vejo uns vídeos de alguém que meteu no telemóvel. E está-se a perder um bocado esse tal culto, que era a informação era mais do underground, mas o underground era muito mais forte porque era o que havia, e era mesmo underground. Era um canal, vou chamar um canal, era uma via de informação própria
que só as pessoas que conheciam é que lhe acediam a elas, mas acediam todas. Agora a informação está em todo lado, chega a toda a gente a todo lado, mas também se torna desinteressante. As pessoas também já não vão, também é diferente. Antigamente, é o comodismo, tinha mais disponibilidade para ir a concertos a Lolé, agora se calhar a Lolé ou e também aí considero que escolher, há este e para a semana há este. Tenho que escolher aqui, se calhar vou a este. Sim, isso também é verdade. Ali, por exemplo, o Bafo e outras casas têm concertos todas as semanas, a pessoa depois num mês tem 4, também tem que optar, e depois também não é só isso. Eu acho que a nível de juventude, malta mais nova, eu acho que o movimento aí já esteve mais forte. Porque eu continuo a ver que a malta continua a ir ao metal, são malta com 30 anos para cima, a maior parte dessas pessoas são malta que ficou, os moços hoje com 15, 16, 17, não há muitos miúdos dessas idades dentro dos concertos de metal, e na verdade nós quando tínhamos essas idades, nós íamos, e quando nós temos 17 anos, ou 18 ou 16, sim. É quando estamos mais predispostos para a balada aqui com uma tenda, se for preciso, para ir ver um concerto a Lisboa. Dentro do carro, exatamente, eu agora vou lá daqui para Lisboa para ir ver um concerto de uma banda e ficar a dormir num carro ou não. Já tem que ser num hotel e depois é a viagem, a portagem, o carro, o hotel e antigamente pedíamos dinheiro aos nossos pais, ou juntávamos, não tínhamos mais gastos nenhuns, e agora quando vamos já pensamos, espera aí, se for ver o concerto gasto 200 euros entre alojamento, bilhete, alimentação, e depois vai-me faltar esses 200 euros para pagar a luz e para pagar as contas. Então, e esta paragem que tiveram agora nos Ho Chi Minh ajudou-vos a voltar com outra mentalidade, um pouco mais adultos, mais a nível daquilo que é ter uma banda, têm outras ideias? Não, na verdade a paragem acabou por ser um bocado natural. Eu também, nós sempre fizemos as coisas todos muito em conjunto, sempre fazíamos a coisa na sala de ensaios, hoje em dia já não é assim, e já não é assim quase para ninguém, mas para nós ainda era, e na altura eu vim para cá, nós tentámos aguentar a coisa um bocado ainda comigo afastado, principalmente comigo afastado, até porque depois era a máquina e era a voz, não era só questão de ser a voz, ainda lutámos um bocadinho com isso, ainda fomos, mas naturalmente depois vieram os meus filhos, vieram os filhos do Pina, vieram os filhos do Aresta, vieram os filhos, naturalmente a coisa aconteceu. Houve esta pausa, mas nós nunca falámos nisto como um fim, nunca em período algum nós achámos que era o fim de alguma coisa, simplesmente acabou por ser natural, tal como foi natural regressarmos. Nós continuámos sempre a falar uns com os outros, quando regressámos a única coisa que houve foi que já não podíamos continuar a fazer as coisas na tal groove box que eu tinha pronto, ela já estava... Tinha que haver uma evolução. E então da minha parte houve um investimento e também da parte da banda na compra de um computador, para poder usar softwares do computador, começou tudo por aí e na verdade depois quando voltámos a mentalidade foi sempre a mesma, porque aí nunca tivemos uma mentalidade fraca ou começámos a ter a partir de determinado momento. Viemos motivados, mas sempre foi com aquele contexto que é para voltar bem, é para fazer bem, fazer as coisas à séria, mais profissionais. Para tentar ir mais além como sempre. Se hoje queremos chegar ali, amanhã quando chegarmos ali vamos querer chegar um bocado mais à frente, pronto. E foi dessa forma, e depois aconteceu que lançámos o Shout It Out, ou seja, isto acho que voltámos mais ou menos em 2016, houve ali logo um banzézinho de algumas pessoas que nos acompanhavam, mas para teres uma ideia, nós quando parámos o Facebook ainda não tinha... Não era uma coisa que tivesse expressão, era muito MySpace. Nós nos MySpace na altura estávamos fortes, pronto, pertencíamos ali a nível de divulgação ao top das bandas do underground portuguesas, toda a gente nos conhecia. Quando a gente volta para o Facebook, tínhamos uma página que tinha sido o Aresta que tinha feito só por fazer, tínhamos 300 gostos, ou seja, estávamos completamente mortos, e passado 2 ou 3 meses já íamos mais ou menos com 3.000, não é que seja muito, mas pronto, foi aquelas pessoas que fomos chegando. E depois começou a ser natural, fomos começando a tocar em alguns sítios. Ao início eu tive que ir, lá está, procurar os contactos que tinha, as bandas que estavam, que a gente já conhecia de há muitos anos, então como é que vocês estão para dar para tocar com vocês, então, ou dá-me um contacto daquela pessoa, dá não sei o quê. Essas pessoas também começaram a dizer que nós tínhamos voltado, muitas das pessoas já nos conheciam do passado, também eram pessoas que já nos acompanhavam atrás e fomos tocando. Tínhamos que lançar alguma coisa nova, lançámos o Shout It Out, que não nos satisfez no sentido que sentimos que era mais do mesmo, pronto. E então aí depois tivemos outra conversa e dissemos mesmo que tínhamos que ir trabalhar com alguém, porque sentimos claramente que íamos continuar a fazer o mesmo que fazíamos de antes. E para voltar
não poderíamos estar a fazer o mesmo, não tinha sentido. Tinha que haver uma evolução, tinha... Sim, às vezes, pronto, a palavra evolução, não é? É sempre complicada, porque, pessoalmente, não é por mim como músico, porque obviamente para mim estamos sempre a evoluir, independentemente daquilo que a gente faça, mas há sempre aqueles fãs, não é? Que gostam, as pessoas que gostam, e quando nos veem para outros lados, dizem que regredimos e que antes é que éramos bons, sim, pronto. Sim. A questão aqui foi mesmo, para mim, era mesmo seguir alguma coisa diferente, porque eu não gosto de uma banda que fica sempre no mesmo. Todos os álbuns que saem são iguais ao anterior e podiam juntá-los todos e a gente ia ouvi-los 10 anos depois e dizíamos isto saiu tudo no mesmo ano. Tipo os AC/DC? Não faço ideia, nunca ouvi AC/DC. Nunca viste AC/DC? Não. Eu nunca gostei de heavy metal, é uma coisa que sempre tive. AC/DC é hard rock, estás a ver? A tal coisa de catalogar. Sim. Não, eu vou dizer heavy metal no sentido que era a cena da voz, aquela voz. Sim, não. Sempre tudo, para mim, tudo que cantava assim, isto foi uma coisa que eu desenvolvi sem grande conhecimento, também nunca perdi muito tempo, que era todas as vozes que eram assim para mim eram heavy metal, e então como eu não gostava de vozes assim, eu não conseguia ouvir nada. Twisted Sister, Judas Priest, nada. Tudo o que for. Judas assim... Priest disseram-me que era altamente, fui à biblioteca, estava lá um CD, fiquei todo contente, requisitei o CD, cheguei a casa, meti aquilo, ouvi, ele começou a cantar e eu, ai meu Deus, o que é isto? A seguir pus na segunda a pensar que podia haver outro vocalista e nunca mais ouvi, pronto, porque também era puto, era parvo, mas na verdade tinha uma base que é, não gosto daquelas vozes agudas e lá em cima, nunca gostei de ouvir, e tudo o que tinha essas vozes para mim era eliminado logo, pronto, à nascença. Agora estava-te a dizer que agora perdi-me, onde é que já estava? Também estás perdido. Pô, também estou aqui entretido a ouvir. Que era do hora das músicas, estou perdido. Perdi-me completamente. Olha, não faz mal. Mas pronto, agora estiveste em Lisboa, vieste agora, estão a gravar um novo álbum. Desculpa, já me lembrei. Era a questão do caminho. E não gosto das bandas, que era o que estávamos a falar, que ficam todas iguais. Sim. E depois do Shout It Out, nós sentimos que se continuássemos a ser nós, a fazer as coisas, e não foi porque as pessoas tivessem ficado desanimadas, porque as pessoas que gostavam de nós continuaram a gostar, à exceção de uma outra que referiram, mas nós sentimos que, isto não tem sentido, temos que ir para o outro lado, e daí ter procurado alguém para trabalhar connosco e escolhemos o Vasco. Quando fomos para o Vasco, o Rosa estava todo contente porque achava que o Vasco, como Memória de Natal, antes sempre teve aquelas melodias brutais, achava que a gente ia ficar mais calmos, mas eu pelas costas dele, um bocadinho pelas costas, encaminhei o Vasco e disse, não pá, a dificuldade aqui é estes moços perceberem, alguns, que era mais o Rosa, que nós temos é que ser mais pesados, não tem sentido a gente ir para coisas mais calmas porque estamos a sair daquilo que é o nosso espectro, e estamos aí para um caminho que nós não sentimos e que na verdade não temos armas e nem quer ter armas para lutar com esse caminho, e então fomos para o Vasco no sentido mais de mudar o caminho e conseguimos sem querer sem perder a nossa identidade. Houve pessoas, claro, que disseram que a gente agora era igual aos Memória de Natal e aos Ilse Weiss, eu não partilho dessa opinião, mas vale o que vale, são opiniões, claro, e respeito, mas quisemos essencialmente mudar um bocadito, vou chamar atualizar-nos um bocadito, sim. Mais dentro daquilo que se faz atualmente, dentro do nosso estilo, que eu também perdi-me completamente porque deixei de ouvir, e gostei, ficámos contentes, e o álbum agora mudámos mais um bocado outra vez, porque é o que eu digo, porque nós por acaso como banda fomos para o estúdio convencidos que iríamos continuar o Ashes, até porque o Ashes eram 4 músicas e pensámos, vamos fazer mais 4 ou 5 dentro desta onda, porque isto a malta gostou e está fixe, mas pronto, o Vasco aí, na minha opinião, teve bem, porque tinha outra ideia, e então, eu gostei, pronto, ainda bem, porque se não gostasse era pior, mas como gostei, e então virámos mais um bocado ainda no outro cruzamento, e estamos muito contentes com o que temos aqui, apesar de acharmos que obviamente vai começar a fechar, entre aspas, ou seja, vai haver algumas pessoas que não vão gostar. Sim, que não digo que não vão gostar ou não, que sim, que já não se vão identificar, será mais por aí. Mas também uma coisa é tu fazeres música com 21 anos ou 22 anos, sim, e outra coisa é fazeres música com... Que idade é que tens? Tenho 39 e já estamos todos a bater aí, ninguém... Sim, mas nem vou por aí já, nem vou pela questão da preocupação, é aquilo que eu digo, que é, eu até falámos também estavas a falar um bocadinho nisso, na parte do crowdfunding, até foi uma frase que me saiu na altura que fiz ali o textozinho, que é mais do que seguirmos este ou aquele caminho, seguimos um rumo, pronto, nós temos o nosso rumo que está traçado. Traçar um objetivo. E esse rumo não vai ser, pelo menos neste momento, penso que nunca vai ser alterado. Mas, no entanto, eu para ir para o meu rumo posso ir por vários caminhos, não tenho necessariamente que ir por o caminho que sempre vim até agora. Posso virar para outro caminho e seguir outro caminho, sempre com o objetivo de chegar àquele rumo, e acho que a gente tinha que tomar aqui uma opção que era
ou, entre aspas, acalmávamos, ou engrossávamos, acelerávamos, e eu acho que não tive dúvidas nenhumas da minha opinião. É acelerar e engrossar, claro, peso cada vez mais pesado. E depois ali no meio vocês têm uma cover de Depeche Mode, sim, que é um som totalmente estás atento. O oposto, claro que estou atento, eu sou fã vosso. O oposto, que é totalmente o oposto daquilo que vocês tocam. E como é que chegou, como é que veio essa cover, como é que chegaram... Essa também é uma história que eu considero engraçada, porque essa cover de Depeche Mode, Depeche Mode veio também pela minha irmã. A minha irmã, apesar de, estou a brincar a dizer que ela era insuportável, mas estou a brincar, é nada. A minha irmã acabou sempre por me influenciar muito e sempre ouvi muito Depeche Mode. E eu sempre gostei, quer dizer, são coisas que eu vejo agora no passado, né? Nunca ouvi Depeche Mode, nunca tive CDs, nem vou ouvir Depeche Mode agora, mas sempre ouvi. E na verdade sempre gostei muito, gostava das melodias deles e da essência que eles tinham, apesar de ser uma coisa completamente diferente daquilo que nós somos. E na verdade nós às vezes falávamos muito em fazer uma versão e não uma cover, porque as covers não são toleráveis na minha terra, como eu já te expliquei, sim. Mas as versões são, porque as versões que eu até costumo brincar nos concertos, quando temos alguns miúdos de 18 anos, 17, eles nem sequer sabem quem são os Depeche Mode. E então é bué de giro, porque eu digo, agora vamos tocar uma cover de uma banda mais pesada do que nós, e eles acreditam, eles acham que os Depeche Mode são uma banda mais pesada do que o Chimino. Vão ouvir. Pois não faço ideia se eles foram isso, mas eu digo isso lá e nota-se que eles acreditam que Depeche Mode, eles não fazem ideia do que aquilo é. E então, há muito tempo que nós falávamos em versões, e gostamos de versões improváveis, não é? Pronto, lá está, fazer uma versão de Depeche Mode. Não é improvável no sentido que há muita gente que faz versões de Depeche Mode. Essa música de Enjoy the Silence tem N versões dentro do metal de várias bandas, sim. É verdade. Dei-me ao trabalho de ouvir as muitas que conheci para não fazer nada parecido àquilo, ou não ser mais uma versão igual às outras, tentarmos que fosse diferente. E já queríamos fazer há muitos de anos. Na minha groovezinha velha está lá um preset já que diz Enjoy the Silence e que eu andei com o Aresta a tentar fazer, nunca me satisfez. E sempre quis fazê-la, nunca consegui partir, porque quando eu digo eu era porque partiria de minhas máquinas, era mais fácil a gente perceber que se aquilo dava para nós, mudando as máquinas, sons diferentes, mais pesados, mais nossos. E foi engraçado que andava ali a bater um bocado na cabeça e não conseguia, e isto depois é mesmo verdade, que até disse esse meu amigo, um colega, um amigo nosso, um grande amigo nosso que nos Blast chegou a fazer parte da banda. Eu estava dormindo e estava a sonhar, e sonhei que contraí, estava a falar com ele, e ele virou-se para mim e disse-me, então, e quando é que tu começas a fazer a versão de Depeche Mode? Foi mesmo verdade. E eu disse, fogo, man, anda há tanto tempo para fazer, mas não consigo. E ele respondeu-me, deixa-te de merdas, homem. Pega já no computador e faz já isso, que sai já. E eu naquele momento, isto é assim que eu tenho, esta é a ideia que eu tenho, acordei, e ao acordar, a primeira coisa que fiz foi chegar à cozinha, ao pé da minha mulher, e disse assim, olha amor, peço-te agora, ficas tu com os meninos, porque eu tenho que ir para o computador fazer uma coisa urgente. Ela percebeu que a conversa não era normal, pronto, disse para estar com esta conversa não é normal, e eu fui para o escritório, eram para aí 10 da manhã ou 10 e um quarto, que nunca voltei a fazer isso, nunca faço música às 10 e um quarto da manhã, porque é os filhos, é a família, é acordar, é trabalhar ou estar com eles. Fui para o escritório, saíram todos e eu comecei a pegar no computador, fui buscar os midis, as pautas deles e aquilo tudo, e começou a sair aquilo tudo, tipo a base toda da música começou a sair tipo quase como se tivesse sido a coisa mais fácil do mundo. E aquilo saiu tudo, eu ouvi, percebi logo que aquilo dava, até saltei logo um passo, peguei na bateria, comecei a programar uma bateria para depois mostrar ao baterista, logo estava com a ideia toda na cabeça, e só peguei numa guitarra e comecei a tocar, não sabia tocar guitarra, e então já mandei para eles, para os guitarristas, mas já mandei uma coisa já estava muito avançada, porque já tinha bateria, já tinha máquina, já tinha tudo, a ideia já estava muito coisa, e saiu a versão, que tem tido uma aceitação espetacular por parte das pessoas, gostam muito da versão, e é engraçado na vida, pronto, e a música é mesmo isto, a arte é mesmo isto, né? Que tentei durante anos e anos fazer, lembro-me de ter tentado vários dias de volta daquilo, a bater, e nunca ter sentido que era aquilo,
e depois de um numa momento para o manhã de outro uma parvoíce, acordaste de um e sonho, pronto. de um sonho parvo, deixa-te de merdas vezes e vai, é mas é assim. fazer isso agora. E aquilo foi, levantei-me, segui aquilo, pensei mesmo, epá, isto não acontece, porque é que agora fui sonhar com a porcaria da versão da Enjoy the Silence, tipo, nunca mais tinha falado nisso. Pois, também tantos anos com aquilo na cabeça, havia de chegar Não, a sim, um até dia que porque acabava às por vezes sair. o que eu sinto que sou eu que faço as programações, ou a maior parte delas, é muitos sons, eu tenho muitos sons, muitas possibilidades para fazer coisas, e é impossível eu ter, então muitas vezes também vem um bocado do acaso, que é chegar naquele momento, apanhar um som, por exemplo, se eu estiver a tocar é diferente, eu ponho-me a tocar teclas e vou correndo os sons e aí vou-me inspirando no som. Sim. Mas eu às vezes já tenho uma melodia feita em piano que não é para ficar em piano, que é para ficar com um som, que é o que eu tenho na cabeça, só que eu depois tenho 4.000 sons ou 5.000, e então Até encontrares os sons que tens na cabeça. há dias que eu carrego lá, vou àquele sintetizador que eu tenho na minha cabeça, que aquele é aquele, e vou lá e começo a correr e carrego num nome e aquilo sai e eu olho, começo a ver, não está como eu quero, mas este dá. E começo à procura e vou mexendo ali nos parâmetros e vou não sei o quê, e ele chega lá. E há dias em que chega a levar 3 horas de volta de uma coisa que eu acho que é fácil, e o som nunca me satisfaz, e ali, pronto, o som principal, o tarã, tarã, pronto, que era a chave que eu imaginava na minha cabeça, tem que furar o tarã, saiu, pronto, e quando aquele saiu, o resto veio naturalmente. Ficou tudo fácil, porque a partir daquilo era fácil o resto. Pronto, e o crowdfunding, vocês agora estão a gravar o álbum ainda? Tu já fizeste a tua parte? Não fiz, acabei por não fazer, alterámos os planos, mas sim. O crowdfunding... Mas o crowdfunding correu bem, já atingiram os 100%, sim. Agora continua ainda... Continua ativo por 10 dias, sim, mas agora, como eu disse, pronto, a malta... E estás contente? O pessoal aderiu, o pessoal ajudou, apoia? Achas que o pessoal em Portugal apoia as bandas que... No vosso caso, o pessoal apoia, vai aos concertos? Sim, eu sou positivo de natureza. Há quem diga que eu sou muito convencido, pronto, eu não, ao início criticava, pois agora também já não critico tanto, porque como já há algumas pessoas a dizer isso, pois provavelmente é isso que eu deve haver alguma coisa em mim. Mesmo convencido. Não vou dizer que sou convencido da forma às vezes negativa como querem dizer, porque também sei aquilo que sou, né, com a idade que tenho, mas percebo claramente que se há mais do que uma pessoa que tem às vezes essa ideia de mim, pois alguma coisa em mim faz passar. Então faz passar então isso. É a percepção que as pessoas têm de ti. É a confiança, sim. Confiança. O crowdfunding, nós não precisávamos do crowdfunding para gravar o álbum, porque as pessoas que trabalham connosco dão-nos a possibilidade de nós fazermos o que temos a fazer e de ir pagando depois. Porque nós lançámos o EP e na verdade lançámos um álbum, estamos a lançar um álbum um ano depois do EP ter saído, mas na verdade desde o momento em que parámos a última gravação e o momento em que começámos a trabalhar neste, passaram 3 ou 4 meses. Logo nós não tínhamos nunca dinheiro preparado para fazê-lo. Na verdade não ia ser preciso, mas a questão do crowdfunding foi um bocado, pessoalmente da minha parte, foi para perceber na verdade se nós precisássemos realmente disto, nós temos realmente alguém que nos suporte, tipo, porque o giro para mim do crowdfunding, e tanto quando começámos em contato com a plataforma, a minha ideia sempre foi pedir 4.000 euros, e fui demovido dessa ideia, porque também alguns da banda também achavam, estás ganancioso. Não é ganancioso, já te vou explicar porquê, mas é tipo, estás-te a esticar um bocadinho, punha-me com as minhas contas, não, isto é 200 pessoas a 20 euros, ou... Eu acho que existem 200 pessoas que nos dão 20 euros, eu acho que existem, pronto, mas isto é uma coisa que tem a ver com o meu positivismo, de eu acreditar que sim, daquilo que eu vejo. Depois, falando com o CEO da plataforma, ele convenceu-me a baixar, porque disse-me que em Portugal é muito raro um projeto conseguir valores nessa ordem, sim. E eu também não quis estar a dar uma, pronto, aí sim, de casmurro ou de convencido, e eu não quero saber da tua opinião, tu estás nisto há 10 anos e fazes isso todos os dias, mas eu vou-te dizer que estás enganado, e então resolvemos, entre aspas, baixar para 3.000. Mas a minha coisa sempre foi, eu gosto de viver desafios e nunca vi a cena do crowdfunding. Muitas pessoas disseram, vocês conseguem na boa, e realmente nós conseguimos na boa, mas eu quando ouvia isso nunca acreditei nisso, porque eu acho sempre, tal também como treinador, né, que é um bocado como aqueles jogos em que a gente ganha o primeiro e depois vamos jogar com o último, e então durante a semana aquilo que tu só ouves é, vocês ganham na boa, ganham na boa. Sim. E depois chegam lá e perdem. E eu sei que quando alguém vai com o pensamento do consegue-se na boa, não vai fazer nada, porque vai conseguir na boa, não precisa fazer nada, e as coisas depois não resultam. E eu sempre vi isto como um grande desafio e vivi a cena muito intensamente,
a gente acho que levámos 18 dias ou 17 para superar os 100%, tínhamos 49, ou seja, foi pouquíssimo. Mantendo essa média, tínhamos ido aos 6 ou 7 mil euros, claro que não íamos conseguir, acho eu, não faço ideia, mas nunca iríamos dobrar, porque depois o número de pessoas também se ia esgotar, né? Aquelas que nos iriam apoiar, mas eu sempre achei que nós conseguíamos. Nunca achei que seria tão rápido, nem tão cedo, nem tão tarde, nem depois, mas sempre achei que nós conseguíamos. E conseguimos. E fiquei contente só por sentir, na verdade, que se nós realmente precisássemos, as pessoas acreditam, estão lá e acreditam e suportam-nos, ou seja, apoiam. E estou contente também porque apesar de nós não precisávamos diretamente deste dinheiro, vai ser bom poder ter este dinheiro para dar logo às pessoas que estão trabalhando connosco. E que é o que deve ser, né? Se tu trabalhas deves receber pelo teu trabalho e não deves receber um ano depois ou 2 anos depois, ou não interessa, apesar das pessoas também deixaram porque também acreditam. Como banda que nós somos, que nós iríamos ter os álbuns na mão e que iríamos vendê-los depois e que também com alguma facilidade, vamos dizer assim, iríamos conseguir reunir este dinheiro. A questão do crowdfunding, ao contrário do que muita gente pensa, mas eu tinha essa noção, que é o crowdfunding, nós na verdade não estamos a ganhar este dinheiro. Nós na verdade as pessoas estão-nos a adiantar este dinheiro, porque a maior parte das pessoas, houve algumas que abdicaram, a maior parte das pessoas estão a comprar um CD, vão receber o CD que não conhecem, porque eles estão a comprá-lo agora. Ou seja, estas pessoas não o compravam agora, iriam comprá-lo mais tarde, ou seja, agora já não o vão comprar, a gente vai receber este dinheiro, mas quando o CD sair, este dinheiro estes CDs vão ser dados às pessoas. É o círculo a fechar. Tu antes compravas álbuns sem ouvir, agora vendes álbuns sem as pessoas ouvirem. Claro que tem a ver com a confiança, mas é isto que é, porque na verdade eu a primeira vez que vi um crowdfunding, eu pensei, ali muito rapidamente, sem estudar aquilo, pensei, bué da fixe, estes gajos ganharam 4 mil euros para gravar a cena, mas depois é que comecei a ver, ganharam não, então se eles estão a dar t-shirts, estão a dar CDs, estão a dar isto, estão a dar aquilo, quando as coisas saírem, eles já não vão ganhar aquele dinheiro, porque já o ganharam, ou seja, na verdade isto é apenas um adiantamento. Claro que houve algumas pessoas que deram bem mais do que o dinheiro que precisavam de dar. Aqui dar um abraço quiseram. Exato. Houve outras que abdicaram das recompensas e dizem que não querem nada e que vão comprar outra vez, pronto, e aí sim realmente estamos a ganhar um dinheiro que não iríamos ganhar, porque essas pessoas não nos iam dar 50 euros por um CD e agora deram-nos 50 euros para ajudar. E agora ainda vão comprar o CD. E então é por aí. E então é por aí que estamos contentes, sim, claro que sim, porque foi apesar de agora aquilo que alguns amigos nossos das bandas dizem, vocês são uns grandes cabrões, eu sempre disse, mas pronto, mas na verdade eu acho que se nós não conseguíssemos, íamos passar uma imagem de quem não tem, de quem pensou que conseguiria algo e não conseguiu, e de quem achou que tinha um suporte da comunidade, que ao fim e ao cabo isto é uma comunidade que se criou, e afinal a comunidade não nos suporta. Pronto, agora é fácil dizer, claro que conseguiam, eles têm uns bué de gajos que gostam dele, pronto. Foram estas pessoas realmente, e neste aspecto estamos muito contentes, claro que sim. No dia que atingimos os 100% fiquei realmente contente, porque foi mesmo fogo, brutal, man. Aliás, o dia que atingimos 100%, acho que entraram nesse dia quase 500 euros e foi uma coisa mesmo completamente estúpida, que era o meu telefone estava sempre a debater e-mails, tapim, e eu ia ver, deram-me 10 euros, eu, olha fixe meu, tapim, e eu, deram 15, tapim, deram 20, tapim, deram 50, e aquilo foi tudo, acho que foram 19. Eu segui nas redes sociais. Esse dia foi louco, acho que foram 19 contribuições num dia, tipo, até às 10 da noite, desde as 10 da manhã, ou seja, foi uma coisa tipo, de hora a hora, menos de uma hora, estava sempre recebendo um e-mail, e aquilo já havia houve um momento que eu até meti, nós formámos um grupo secreto, onde fui convidando para passar a mensagem a várias pessoas, onde pus lá logo um texto, queres sair, podes ir, obrigado, não faz mal, mas ficares aqui é para seres massacrado com o crowdfunding para não te esqueceres, e aquilo houve um dia que eu até escrevi lá, pronto, ok, já percebi que vocês hoje já não estão para brincar, porque aquilo foi mesmo, pronto, aquele dia foi. O pessoal preferiu, vamos já dar o dinheiro que eles e agora parou, moço, não chatear. E agora chegámos aos 100% e pronto, e parou claramente. Pronto, e para acabar, qual é o futuro dos Oshimin? Agora o álbum está no forno. Agora vamos gravar para a semana as guitarras e concertos e agora. Baixo. Isto sai segunda-feira, por isso concertos. Então concertos temos agora, temos sexta-feira, tocamos sexta-feira no Lauros, no Famalicão, num belo festival já com um bom grupo de bandas internacionais. Sim. Estamos com uma boa expectativa. Tocamos dia 31 de agosto no Casainhos, que é também um dos grandes festivais agora não vou dizer underground, mas é um dos grandes festivais portugueses. O ano passado teve mais de 1000 pessoas, por exemplo, para ter ideia, num dia, o que é já muito significativo. Também com bandas internacionais, e depois temos um agora marcado que ainda é segredo para setembro, mas pronto, a ideia agora não será tocar muito, é lançar o álbum e sim, depois do álbum sair, fazer aí um
um conjunto de datas e umas coisas de lançamento e também tentar uns vídeos, e o álbum vai estar forte. Tá bom, eu fico à espera. Olha, agradeço-te por teres vindo cá, por teres aceito o convite. Nada. Queres agradecer a alguém? Queres... Não, agradecer-te a ti. Isto é como nos Oscars, quando eles vão lá, recebem o prémio e agradecem a toda a gente. Não, aqui pronto, agradecer-te a ti por falar, porque para mim sou uma pessoa, como deu para ver, gosto de falar, não é? Eu sei, por isso é que te convidei também. Gosto de falar e é o que eu disse do outro dia, ninguém vai chegar a esta parte, já ninguém vai ouvir de seguida, ninguém vai ouvir 1 hora e tal de seguida, que isso é preciso muito tempo, mas agradecer a ti pelo convite. Acho que é sempre bom a gente poder falar sobre a nossa vida e sobre as coisas que a gente faz, é bom eu saber. Eu que agradeço. Pronto. Queres que eu ponha alguma música? Posso pôr alguma música dos Oshimin agora no fim? Podes pôr o que tu quiseres. Qual é que queres que eu ponha? Não quero nenhuma. Nada. Sou eu que escolho? Se tu és fã, Tá bem. Vamos ver se conheces alguma. Está bem, depois vou escolher a música. Tá bem. Obrigado por teres vindo, obrigado. Hello. Então, gostaram? Foi uma conversa longa, mas passou num instante. Quando estávamos a gravar, nem demos pelo tempo a passar. Apoiem os Oshimin, uma das boas bandas de metal e música extrema em Portugal. Já sabem, podem ouvir o Lixo Podcast no YouTube, no SoundCloud. Não se esqueçam de subscrever, façam like no Facebook. O Lixo já está no Instagram também. Enviem e-mails, aqueles que ainda usam o correio eletrónico. Todos os links vão estar na descrição do episódio. Agora fiquem com a música Aside, dos Oshimin, a faixa número 3 do álbum It Has Begun, lançado em 2009, que é o segundo trabalho dos Oshimin, a seguir à demo de 2004. Eu avisei que era fã. Obrigado a todos os que ouviram até ao fim e até à próxima.
drowning in your problems I grow. Just see I was wrong. That's why I did what you wrong. Before